Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Sete horas 38 minutos em Campos, você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, e estamos de volta neste bloco. O jornalista Arnaldo Neto vem trazendo aí a convidada Lívia Cavalcante, que é subsecretária de Fazenda do município de Campos. Na pauta deste bloco, o Arnaldo, a volta ao atendimento presencial também na Secretaria de Fazenda. Como é que vai ser, os detalhes, com toda a programação. A partir de agora você já começa a conversar com a Lívia. Antes eu trago só o bom dia da Lívia e digo do prazer sempre de poder receber essa simpatia de pessoa solícita. E interessante que mesmo na pandemia, mesmo durante esses períodos aí mais, até fim de semana, pra você ter ideia, surge uma demanda de um comércio de Campos que conhece a gente, mas não conhece a Lívia, alguma coisa. Eu passo a demanda para ela em pleno sábado e domingo, ela vai lá e responde imediatamente. Isso é muito bacana e dá credibilidade aí ao servidor público, que aquele ministro da Economia chamou de parasita, e é muito relativo isso. Lívia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Mais uma vez é um prazer falar com você. Queridos, muito bom dia. É sempre um prazer para mim estar aqui com essa alegria toda de vocês. Um bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Cláudio. Muito obrigada pela recepção. Nogueira. Oi, antes de começar, Lívia, eu só queria esclarecer, tem um comentário aqui no Facebook, que é o último que deu para eu ver aqui, se identifica como Bruto Júnior, né? Arnaldo, você está se perdendo, tem que repreender, sim, tem que prender traficante e maconheiro, acredito que seja com relação à operação no assunto. Então, é só deixar claro aqui, Júnior, que não é uma crítica à operação em si, a crítica é a forma que foi noticiada, que parecia que apreendeu-se alguma coisa, que tinha alguma coisa de errada, né, enquanto não tinha nada, felizmente, né, não tinha nada. Então, só para fazer esse esclarecimento antes da gente começar a entrevista aqui, a gente sempre vai tentando acompanhar os comentários, mas nem sempre dá para ver todos. Mas vamos lá, Lívia, nós começamos o programa aí falando sobre novas flexibilizações da prefeitura, né, com relação aí a funcionamento de comércio, no caso de academia, bares, restaurantes, né? Já tivemos outras flexibilizações e a partir de segunda-feira também volta aí o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda. Volta o atendimento presencial, mas não é o atendimento da mesma forma que era antes da pandemia, né? Como que vai funcionar? Qual a estratégia que foi montada aí para atendimento ao público a partir de segunda-feira? Sim, bem, Arnaldo, desde que nós fomos surpreendidos com toda essa situação aí, a Secretaria de Fazenda vem tentando minimizar, né, os impactos gerados à população, ao contribuinte, ao cidadão de um modo geral. Então, assim, desde o começo, assim, quando a gente teve o lockdown, quando tudo foi fechado, a gente teve muita preocupação em disponibilizar telefones para atendimento, e-mail, né, e voltar a divulgar bastante o site, né, o portal da Secretaria de Fazenda, que vem trazendo os serviços online já desde o ano passado. Então, assim, a gente teve esse fechamento, buscamos, dentro do possível, continuar o atendimento em regime de escala, né, com o trabalho interno nosso lá por regime de escala e com esses canais de atendimento. Bom, com essa reabertura agora da Secretaria de Fazenda, a partir da segunda-feira, a gente está tendo cuidado de chamar atenção para que a Secretaria vai estar aberta, sim. Nós atenderemos sob demanda de agendamento. Então, assim, nós temos três telefones disponíveis para as pessoas ou ligarem ou mandarem o WhatsApp. Atenderemos todo e qualquer assunto. Será feito um agendamento, né, para garantir a entrada das pessoas com todo o cuidado que é necessário. Mas a gente chama muita atenção para que hoje, né, do ano passado para cá, a gente conta com um portal de atendimento da Secretaria de Fazenda, onde tem
quase todos os serviços disponíveis de forma online, e a gente vem implementando, e a gente vem melhorando, e a gente vem ajustando todo esse serviço desde então. Mas, voltando ao foco principal, né, que é a reabertura da Secretaria de Fazenda, ela acontece sim, a partir de segunda-feira, agora dia 3. Ela vai funcionar de 9 às 17 horas. E eu gostaria de falar, né, os 3 telefones que estão disponíveis, tá? Que são o 98-175-1023, Por gentileza, Lívia, 981, porque eu vou colocar aqui no portal, na nossa página, né? Então já vou anotando aqui. Repete aí, por gentileza. 98-175-1023. 1023. Ok. Um segundo número, 98152 6412. Sim. Um terceiro número, 98179 4179. Ok. Esses 3 números estão disponíveis, né, para ligação desde já. Aliás, desde o dia 27, desde segunda-feira passada, eles já estão abertos a esse atendimento por ligação ou por WhatsApp. Obrigado. A gente está com uma planilha, né, tomando cuidado de espaçar os horários de atendimento de meia e meia hora para evitar aglomeração. Estaremos funcionando com em torno de 50% do pessoal da CAC, né, da Central de Atendimento ao Contribuinte, da Secretaria Municipal de Fazenda. Todos os cuidados estão sendo tomados em relação ao distanciamento mínimo necessário entre os servidores e, obviamente, entre os cidadãos também, né, os contribuintes que adentraram a Fazenda. As pessoas que estarão lá circulando com todo mundo de máscara. A gente chama atenção também que não só, né, nas ruas que a gente está com a obrigatoriedade da utilização da máscara, mas também a entrada na Secretaria de Fazenda é obrigatório o uso da máscara. Teremos disponíveis displays e na entrada álcool 70, álcool gel, todo mundo terá a temperatura medida ao entrar na Secretaria de Fazenda. E todos os serviços, né, todos os assuntos que não tiverem sucesso, não conseguirem resolver pela internet, a gente vai estar atendendo presencialmente, a partir de segunda-feira, de 9 às 17 horas. Lívia, e com relação, você falou que é por agendamento, vocês têm um limite de atendimento diário, até mesmo para conseguir adequar aí esse distanciamento entre um horário e outro, poder não aglomerar ali na sede da Secretaria? Sim, a gente está tomando cuidado, Arnaldo, assim, de fazer um agendamento espaçando de meia e meia hora, que é um tempo médio que a gente estima assim, para atendimento, né? De forma a não aglomerar e de forma também não aglomerar do lado externo, né? Então, assim, o agendamento é até para não ficar uma fila, uma espera muito grande na parte externa também. Está com uma preocupação e uma responsabilidade perante isso também. E uma capacidade de atendimento reduzida, né? Porque não serão todos os servidores que estarão naquele momento. A gente ainda vai fazer escala para evitar aglomeração também, não só de cidadãos, mas também de servidores públicos. Mas se a gente for falar hoje em número de atendimento diário, você não tem esse número ainda? Arnaldo, eu não tenho ele na mão para te dar aqui agora, mas é um atendimento bem expressivo. A agenda já está aberta desde segunda-feira e a gente não está tendo problema nesse acúmulo, entendeu? O agendamento tem sido rápido. Você liga hoje, você consegue o atendimento para 2, 3 dias tranquilamente. Por quê? Porque a lista de serviços disponíveis também no site também está muito grande. Então, se você realmente... são casos raros que você precisa ir até a secretaria. Quase tudo você consegue resolver via site e você consegue mandar e-mail também para o e-mail da ouvidoria, né? Que é ouvidoria... Se você quiser anotar, Cláudio, também Vamos é importante. Lá, por favor. Ouvidoria.fazenda @campus Sim. .rj.gov.br. Ok. Esses e-mails também são respondidos rapidamente, né, com orientação, tirando dúvida, orientando em relação ao site, ou até verificando a real necessidade de um agendamento. Então, muita coisa está disponível no site, sabe, Arnaldo? Então, assim, essa aglomeração também ela não está acontecendo, pelo menos por enquanto não.
Certo. Agora, como que foi aí o funcionamento interno durante esse período de pandemia? Né? Porque assim, todos os órgãos municipais continuaram funcionando, mas com o trabalho interno. Como que foi esse serviço dentro da Secretaria de Fazenda? A demanda, ela realmente reduziu, até pela própria circulação das pessoas. Então, a gente fez um regime de escala de todos os setores. Por exemplo, no caso da Receita, né, que é a minha subsecretaria, eu tenho 4 diretorias. Essas 4 diretorias minhas ficaram trabalhando em torno de 30% da capacidade pessoal dela diariamente, atendendo as demandas do site, né, atendendo as demandas por telefone e as demandas do e-mail. Porque a secretaria não parou, entendeu, Arnaldo? Nada parou. Porque desde o início dessa gestão, a gente vem se preparando para colocar os serviços de forma online. Por exemplo, assim que a gente começou o trabalho, para você conseguir uma certidão negativa de débito, que é uma coisa bem simples, você precisava ir à Secretaria de Fazenda, abrir um processo, anexar a documentação, esperar até 10 dias, que é o prazo legal previsto, para conseguir uma certidão negativa de débito. Desde o ano passado, quer dizer, a gente vem fazendo um trabalho de mudança de um sistema, né, um sistema operacional da Secretaria, que é um sistema pesado, é um volume grande, e graças a Deus, no ano passado, você já entra no site da Fazenda, estando tudo aqui, você emite imediatamente a sua certidão negativa. Então, esse tipo de serviço já vem sendo feito. Então, hoje facilitou muito, e isso está vivo, né? Isso é uma constante, é um legado que a gente quer deixar assim, dessa administração desse período de governo. Então, hoje praticamente se resolve tudo pelo site, né? E quando se precisa ir à secretaria, quais são as principais demandas de quem precisa ir? É pelo fato da pessoa não ter acesso ao site ou às vezes é algum tipo de complicação mesmo que só pessoalmente para se resolver? As duas situações. Ainda hoje, né, pelo perfil do contribuinte, às vezes até do próprio IPTU, muita gente não tem acesso à internet ou tem alguma dúvida. Então, eu tenho muito atendimento em relação a essa falta de acesso. O que a gente também orienta, quando a pessoa tem alguma dúvida de acesso, temos que fazer um agendamento, temos que emitir uma certidão negativa, que é uma coisa simples, mas às vezes você não tem acesso. Às vezes a gente dá um atendimento até como se o contribuinte estivesse em casa, entendeu? A gente abre uma tela de computador com acesso à internet, como pode ser daqui, ou da sua casa, ou de qualquer lugar do mundo, e a gente orienta e faz até a própria emissão como se a pessoa estivesse em casa. Então, assim, tem vários serviços assim, disponíveis, que eu gostaria até de citar. Por exemplo, você pode, além da certidão negativa, que é uma coisa muito comum, né, você pode emitir alvará, nota fiscal, que já podia antes, mas a gente integrou isso ao site da Fazenda. De 3 meses para cá, 2 meses para cá, a gente implantou a consulta de processo. Então, os processos que você abre hoje de forma online, você não precisa ir à secretaria mais para falar assim, meu processo já tramitou, eu já tenho um resultado. Não, você acompanha isso de forma online. Tem uma lista de assuntos que você pode protocolar na secretaria, você pode protocolar pelo site. E esses casos de ir à secretaria, eu tenho algumas situações, por exemplo, consulta eu quero uma certidão negativa de débito. Então tá tudo ok, a pessoa entra no site e emite a certidão imediatamente. Se você tem alguma pendência e você demanda de uma certidão positiva com efeito de negativa, você protocola o processo e você é atendido sistemicamente. Se você tem uma certidão positiva de débito, aí nesse caso, que são os mais raros, a gente precisa sim da presença na Secretaria de Fazenda, ainda, entendeu? Entendi. E muito importante também ressaltar, gente, assim, muitos serviços que demandam sigilo fiscal estão disponíveis hoje pelo site, mas não é imediatamente que você chega lá e entra até por uma questão de sigilo. Então, o que é fundamental? O que as pessoas já estão fazendo e que é fundamental que façam? Que elas entrem no portal, que elas se cadastrem, e para ter acesso a esse tipo de serviço que demanda o sigilo fiscal, por exemplo, você quer fazer um parcelamento, você quer dar entrada num processo, por exemplo, que demanda sigilo fiscal, você vai precisar fazer esse cadastro inicialmente, deixar fisicamente uma documentação assinada com firma reconhecida, que seria o processo originário desse tipo de acesso ao site. Como acontece, por exemplo, os contadores têm um conhecimento muito grande disso, que é dessa maneira que já funciona na Receita Federal. Então, seria um procedimento muito parecido com esse.
Lívia, eu não queria entrar agora na questão direcionada aos tributos e impostos que foram suspensos, não. Mas eu queria só passar, assim, se você tem essa perspectiva aí de quanto o município deixou de arrecadar nesse período de pandemia, de quanto que era planejado, como que era a expectativa e quanto isso caiu durante nós já estamos entrando em agosto, né? Vamos lá, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Então, abril, 4 meses, digamos assim, esses 4 meses já de processo de pandemia no Brasil, o quanto o município deixou de arrecadar nesse período e que era planejado de se receber. Você tem um balanço mais ou menos disso? Arnaldo, qual o comparativo que a gente buscou fazer, né? Que a gente não sabe exatamente quanto seria arrecadado, né? Mas eu tenho um comparativo, por exemplo, com o ano anterior. Se a gente fala dos tributos próprios municipais, por exemplo, em relação ao IPTU, né, IPTU e taxa de lixo, que vieram conjuntas no carnê e que tiveram uma prorrogação bem expressiva, em comparação ao ano passado, a gente deixou de receber 33%. O ISS, 16%. O ITBI, até pela redução dos negócios imobiliários, quase que 60% de redução. E não para por aí, né? Porque, assim, a gente tem as receitas próprias, né? Os tributos do próprio município, que são principalmente esses, mas a gente também tem aqueles repassos constitucionais que são muito significativos para a arrecadação do município. Então, por exemplo, o ICMS, que tem um peso muito grande, que eu até gostaria de falar sobre as ações da Declan e tudo mais, até para chamar a atenção da população, a gente fala isso em outro momento, a gente tem uma redução de 15%. É muito grande. IPVA, 46%. Então, assim, quando a gente fala de uma redução de 15% no previsto do ICMS... Pois não, Cláudio? Interromper aí vocês. Desses percentuais aí, você tem como, pelo menos, aproximar em valores reais? Tem. Por gentileza. Só para você ter uma ideia. Uhum. Dos impostos, dos tributos municipais, vou falar de 2019, que a gente tem um número concreto, tá? Só para a gente ter uma ideia. Em 2019, a arrecadação dos tributos municipais, que são IPTU, ISS, ITBI e taxas, são esses 4 tributos. Nós tivemos uma arrecadação de 214 milhões, tá? Sendo 87 milhões de ISS, 75 de IPTU, 16 de ITBI e 35 de taxas. Só para a gente ter uma noção da importância do ICMS para a gente, 214 milhões foram todos os tributos municipais. Só de repasse constitucional previsto do ICMS foram 246 milhões. Ou seja, só o ICMS, o repasse, a nossa parte do ICMS, é mais do que toda a tributação municipal própria. Esse ano ficou menos 30... Esse período especificamente, desse período a gente teve uma redução de 15%, durante o período que a gente não está em funcionamento. Tá. Entendeu? Então, até nessa pegada aí... Só para a gente entender mais, Arnaldo, se eu tiver... Não, pode ficar à vontade, né? Tá, você te atrapalhando, você fala. Só para a gente entender um pouco mais. E nesse caso aí, não é sonegação, não é débito. Nesse caso, do ICMS é falta de faturamento mesmo, não é isso? É falta de faturamento, prorrogação de pagamento. Nossa. A gente teve a redução na arrecadação, né? A gente tem uma parte disso que há de se receber ainda, que é uma questão de prorrogação, mas a gente sabe também que a geração do ICMS é pela circulação de mercadoria. E é fato que a redução da circulação de venda de mercadoria reduziu, assim como a prestação de serviço também teve uma redução. Então isso tem um impacto na economia de um modo geral, entendeu? Bem expressiva. Porque a pergunta é justamente para que isso fique claro, por quê? Porque não vai ter, nesse caso do ICMS aí, nesse percentual de 15%, talvez a maior parte dele não vai ter retorno, não vai ter como receber depois. E está perdido porque não teve faturamento. Pois é, Cláudio. Por exemplo, em relação ao ICMS, eu acho assim que vocês podiam, né, enquanto meio de comunicação, ajudar nessa informação que pode ser muito positiva para o município. É um pouco técnica, e vocês, por favor, me ajudem a, de repente, traduzir um pouco.
a gente tem uma arrecadação estadual do ICMS. 25% dessa arrecadação ela é distribuída para todos os municípios do Rio, né? Mas a fatia que segue para cada município vai depender do valor agregado de cada município. E esse valor agregado, ele é mensurado pelo Estado mediante a DECLAM. E muitos contribuintes, às vezes, não fazem a DECLAM, ou fazem de forma equivocada, ou faltam algum dado. Isso não significa maior pagamento para o contribuinte. Isso significa que se o trabalho da DECLAM for feito corretamente, cada um desses contribuintes está contribuindo para o aumento da participação do município de Campos na divisão desse bolo, dessa repartição. Então, por exemplo, tem uma ação fiscal que ela é feita todo ano, e esse ano especificamente ela já foi começada, as notificações para esses contribuintes já começaram a ser feitas, já começaram a ser disparadas, que é o seguinte: a gente identifica um número equivocado na declaração de entrada ou de saída de mercadoria ou declaração de estoque, e a gente tem feito essas notificações e pedido esses contribuintes para os contadores fazerem os ajustes. Isso é de uma importância muito grande. É só um ajuste, né? É só uma declaração de forma correta, que não vai impactar financeiramente para ninguém, mas que para o município vai ser muito importante, porque às vezes a gente vai conseguir reaver parte desse valor perdido em função da queda da economia só por uma questão de um trabalho de declaração correta, entendeu? Isso é muito importante. Não é pagamento, o pagamento já foi feito, é só declarar corretamente o que já foi feito, não vai aumentar mais tributo, não. Que a gente fica... Basicamente, o que a gente pede é que se atenda a notificação que cada contribuinte, porventura, tenha recebido, na identificação de equívoco nessa declaração. Não é pagamento de imposto, isso não vai mudar nada. Isso é só um dado de informação que colabora no índice de participação do município na hora de pegar essa bolada aqui, que é do ICMS, que é muito expressivo, é muito importante, não só para Campos, mas para todos os municípios. Então, se os contribuintes de Campos, por exemplo, não declaram corretamente, a gente simplesmente perde parte desse dinheiro para outros municípios do estado do Rio. E é só uma questão operacional. E a gente tem notificado. A gente tem um sistema que a gente identifica os erros, chega para o contribuinte e fala: olha, identificamos essa divergência, por favor, faça essa retificação para colaborar com o município de Campos. Não há impacto financeiro para ninguém, absolutamente ninguém. Nogueira, são 8h, 8h01 agora. A gente vai ao intervalo ou continua? Vamos ao intervalo já, que a hora passou voando aí, né? Então vamos ao intervalo. Você fechou esse assunto aí da volta ao atendimento, né? E no próximo bloco você já determinou aqui que a gente fala sobre impostos e tributos municipais com vencimentos adiados, correto? Sim. Vamos lá então. 8h01 em Campos, já estamos providenciando para colocar os números todos aí no nosso Face, os números do telefone e também do e-mail, e qualquer dúvida pode ser por WhatsApp, uma mensagem, ou pode ser por ligação, por telefone mesmo direto. Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Informe do Trabalhador. O engenheiro, professor e pesquisador da economia do petróleo, Roberto Moraes, comenta sobre o cenário atual do setor e os possíveis impactos que a Bacia de Campos e os trabalhadores podem sofrer. A geopolítica do petróleo, né? A manutenção de um preço mais baixo. A busca da atual direção da Petrobras de uma altíssima produtividade de preparação dos seus ativos para venda. E com isso as decisões de desinvestimento e de hibernação.
praticamente a suspensão, a redução num grau altíssimo da política de conteúdo local. Tudo isso, juntando ao home office e à entrega de ativos, que continua num processo agitado e paulatino, não podemos nem chamar de gradual, né, as consequências para a bacia de campo e para os trabalhadores tendem a ser muito grandes. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipé.